Doutora Marília Costa, seja bem-vinda ao nosso programa Sertão Notícias, um prazer recebê-la e muito obrigado, né, pela parceria e muito obrigado também por aceitar, né, a vir aqui no nosso programa para a gente falar de um tema que a doutora conhece muito bem, que é, né, o tema da terceira idade, né, da boa idade, como a gente costuma dizer também. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Obrigada, Tony, obrigada, boa tarde. É sempre um prazer, né? É sempre muito bom, é sempre muito enriquecedor para mim, eu acredito também para quem está sempre ouvindo. E parabenizar vocês por essa iniciativa, por disponibilizar uma semana inteira, trazendo diversos profissionais para trazer essa consciência, né? Para trazer informações. E a gente conversando aqui nos bastidores, falando sobre sexualidade, falando sobre saúde bucal, tantas coisas, e entender que é o nosso futuro, é o nosso caminho. Então, vocês estão de parabéns e obrigada pelo convite, porque essa é a nossa missão, trazer voz, né, para quem ajudou tanto, mas que nessa fase da vida acaba ficando muitas vezes isolado, né? Então é isso, convido o pessoal, liga pro pessoal para estar ouvindo, para estar sintonizando na rádio, porque com certeza a gente vai trazer informações enriquecedoras. Muito bem. Doutora, eu queria aproveitar para a gente iniciar falando o seguinte: tem como ter uma qualidade de vida na terceira idade, né? Você se deparou que tem também a questão da aceitação de que você está envelhecendo, né? A gente tem muito isso também, a consciência, né, de que você chegou, né, numa idade madura, mas tem muita gente que não quer, né? A gente ainda pega muita gente, não, eu não sou velho não, né? Eu não sou 60 mais não, mas a gente vai envelhecer, não, e inclusive envelhecer não é para, hoje em dia não está sendo para muitos, né? A gente não está chegando àquela expectativa de vida dos 74, 77 anos de idade. Mas tem como ter uma boa qualidade de vida na terceira idade, mesmo aos 65, 70 anos de idade, doutora? Tem como melhorar muito. Primeiro, para o jovem que começa a ter esse entendimento, que começa a semear, a fazer escolhas corretas para cada vez mais ter sua independência funcional. Porque quando a gente pensa no envelhecimento, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em limitações, a gente pensa em doenças, e é isso que a gente tem que começar a desmistificar. Então, a partir do momento que você começa a ter esse entendimento, você jovem, você consegue ter sua funcionalidade, entender que a gente vai envelhecer mais e tipo, quem que vai cuidar? Será que você vai ter filhos que possam lhe ajudar nisso? Então você precisa entender que você precisa fazer feira, precisa fazer exercício, precisa arrumar a sua casa, então você precisa ter uma boa funcionalidade. Então por isso que a gente precisa começar a se planejar hoje. Mas quem já está com os seus 60, 70, 80 anos e tem doenças, que tem dores, que tem alguns problemas, tem como melhorar. Tem como melhorar muito, e a gente tem muitos relatos de pessoas que chegaram assim, achando que só tinha que esperar, que não tinham o que fazer, e dar o testemunho de como melhorou dor, como melhorou noite de sono, como melhorou apetite, como melhorou locomoção, e isso assim, é gratificante, né? Porque você volta a trazer vida para aquela pessoa, aquela motivação de querer viver de novo. E a gente precisa começar a quebrar esse paradigma de achar que velho, que é uma palavra até ruim, porque o que é que a gente tem de velho em casa? A gente quer jogar fora o que é velho. Isso. Né? Mas quando a gente pensa numa idade, na pessoa idosa, nessa cronologia, a idade não lhe determina. Você é uma pessoa que tem sentimento, que tem desejos, que tem tristeza, que tem saudade. Então, você é uma pessoa que está numa idade mais avançada, que com isso vem algumas limitações. E o que é que eu posso fazer para melhorar mais? Então, é sempre trazer esse questionamento. O que é que eu posso fazer para melhorar minha qualidade de vida? E sim, tem como ter qualidade de vida na terceira idade. Isso é fundamental. Acho que a gente não poderia iniciar melhor do que essa fala da doutora. E eu falei até no decorrer dessa semana com outros profissionais que passaram por aqui, porque essa história de que tá velhinho, aí não participa das atividades da casa, a gente até falava sobre isso já algumas vezes em outras entrevistas, ou então aquela história, velho, é só esperar o dia, né? O dia que Deus chamar, né? Muitas vezes você escuta essas coisas, né? Enfim, e são coisas que
tem que sair da cabeça, né, da pessoa idosa. Outra realidade, a gente tem muita gente hoje com a cabeça, né? A gente tem esses comentários, né, que eu falei, mas também nós temos muitos idosos que estão ali com 70 anos de idade, mas que tem uma mentalidade de jovem, né? Que pensa realmente, né, como jovem. E nós temos pessoas novas que já têm uma mentalidade né, um pensamento já mais, né, maduro. Então tem também isso, né? A questão da mentalidade também tá ligada diretamente a essa questão do envelhecimento, né? Do pensamento também, né? Tem sim. A gente ontem conversando, a gente tava numa roda de conversa lá na Clifisa com a doutora Márcia Quirino, e tinha ali por volta de umas 25 mulheres de 70, 80, 87 anos de idade, e cada um tinha a sua história, e a maioria que estavam ali, que são mulheres que buscam atividade física, que mostraram como estavam com dores e melhoraram, elas disseram assim: eu tenho 75 anos, mas eu não me vejo com 75 anos. Então, por exemplo, eu hoje vou fazer 37 anos, mas quando eu olho, eu não penso na minha idade, porque a gente não vai se dando conta disso. Quando eu olho para minhas filhas, eu digo, meu Deus, eu já tenho 2 filhas, daqui a pouco elas vão estar casadas, fazendo a família, porque a vida passa muito rápido. E a gente não tem que se ligar na cronologia, na sua idade, isso não lhe define. E isso chama a atenção para que você precise entender que precisa se cuidar. Mas você é uma pessoa que, como eu disse há pouco, que tem sentimentos, que tem desejos, então você não pode se limitar a uma idade. Tem que ter cautela, tem que ter prudência, tem que ter estratégia, né? De que é que eu posso fazer para que cada vez mais eu me mantenha funcional, para que eu possa me manter independente. E aí a gente começa a ver algumas coisas que se tornam ruins, pejorativas, quando começam a lhe tirar sua autonomia. Alguns filhos, por excesso de cuidado, por amor, olha para uma idade e vê o pai ali com 70 anos e você já não pode mais fazer isso. Aí tira de um trabalho, tira de uma atividade, quer preservar e acaba deixando só sentadinho. Aí daqui a pouco vem outros problemas, dores, demência, depressão, insônia, porque tirou a vida daquela pessoa, né? Então a gente precisa começar a olhar para as pessoas, né, como pessoa e não como idade. Quando a gente começar a entender dessa forma, a gente começa a melhorar muito, sabe? Hoje eu atendi um casal de idosos que o homem, ele estava muito triste, porque os filhos e a esposa estavam tirando a autonomia dele por cuidado, por amor. Era amor. Mas ele estava triste, porque ele queria fazer determinadas coisas. E a família, não precisa mais. E eu disse, eu entendo que não precisa mais, mas ele quer. Então, vamos tentar encontrar o que é que pode ser o meio termo entre segurança e mantê-lo ativo, mesmo que não precise mais trabalhar para trazer o dinheiro para dentro de casa, porque a vida financeira está tranquila, mas entende que é um homem que ainda tem força, que ainda tem vontade, e você simplesmente deixa ele sem fazer nada, então isso começa a vir outros problemas. Então, a gente precisa se reinventar. Isso é verdade. O que a gente precisa começar a entender que nessa fase a gente precisa entender o que é que eu posso fazer. Eu agora tenho tempo. Então, o que é que eu posso fazer para ocupar esse tempo? Para que cada vez mais a gente se mantenha vivo, sabe? A gente tem muito medo de morrer, mas muitas vezes está vegetando. Parece pesado dizer isso, mas a gente acontece muito. Quando se fala da morte, todo mundo tem medo, né? Mesmo que a gente saiba que vamos dizer assim, é o fim de todos nós, né? Não sabemos nem a hora, nem o dia, mas ninguém está preparado para esse momento, né? E também ninguém quer perder, independente da idade, né? Mas é isso que a doutora coloca, é interessantíssimo, né? É uma reflexão muito profunda, né? A gente não tem medo de morrer, mas a gente está vivendo uma vida É isso, eles chegam parado, assim, né? Não fazendo nada. É a certeza. Eu pergunto, vocês têm medo de quê? E eles têm medo de morrer. Por quê? Porque viu muita gente que amava morrendo. Perdeu os pais, às vezes perdeu o irmão, às vezes perdeu o companheiro de uma vida inteira. Isso. Aí um vizinho. E aí começa a vir esse sentimento, e quando vai ser comigo? Então foca muito nisso. E ninguém fala sobre isso porque é um tabu também, né? Então, eu sei que a gente falar de morte, ninguém quer. Fala morte, suicídio, essas coisas, ninguém gosta de tocar nesses assuntos. A gente tem que falar de vida, mas é uma coisa que a gente tem como certo. A gente nasce, vive e morre. Quando? Não sabemos. Mas eu fico brincando com meus pacientes, a gente faz assim, um dia de cada vez.
dormiu, amanheceu, abriu o olho, tô vivo, pronto, graças a Deus, o melhor dia da minha vida, eu vou dar o meu melhor hoje. Viveu, dormiu, teve uma outra oportunidade, então aí a gente vai. E como é que aproveita o dia? Toma seus remédios da forma correta, faz seu check-up, liga para um filho, eita, meu filho não vem mais aqui, então liga para ele e diz, fulano, vem aqui, vem tomar um café comigo. Às vezes a gente tem que parar de começar a se vitimizar, dizer que ninguém vem, que ninguém procura, então a gente vai atrás, né? A gente precisa falar também, então você idoso que tá aí, você precisa falar o que você sente. Então, às vezes a gente tá vivo, mas a gente não está vivendo, a gente está esperando a vida passar. E eu não falo somente do idoso também, eu falo de nós, muitas vezes jovens, a gente tá ali corrido no trabalho. É uma lição para todos, né? Chega em casa cansado, não olha para um filho, não olha para o companheiro, porque tá corrido. Aí depois começa tudo de novo, vem um final de semana, às vezes nem é um final de semana produtivo, porque a gente às vezes escolhe coisas que vão nos deixar mais cansados ainda. E aí a gente tá fazendo o quê? Né? Então, é isso que a gente precisa dizer. Precisa viver com excelência e viver o hoje. A gente só tem hoje. Exatamente. Falou e disse, concordo. Mas é isso. É interessante, a doutora estava falando sobre a questão de autonomia, né? Trazendo o exemplo aí do senhorzinho, né? Que buscou atendimento. E eu acho interessante eu conheci uma família que começou a tirar o dinheiro até por orientação para que a pessoa não seja enganada, né? Ou sofra algum golpe. E começou a tirar o dinheiro da aposentadoria, né? Da mãe, né? Mas aí ele fazia o seguinte, tirava o dinheiro de pagar as contas, de fazer a feira, mas deixava um dinheiro em mãos para ela fazer, sabe o quê? Comprar quando passa aquelas pessoas vendendo na rua, eles olha a bacia, olha o coentro, aí para ela ter autonomia de chegar lá, olha, eu quero, para ela comprar, fazer pequenas compras, para ela não perder essa autonomia, dizer, olha, eu não faço mais nada, meu dinheiro agora não é meu, né? Compram por mim. Então é interessante que muitas vezes tem algumas estratégias que as famílias podem fazer para não deixar do idoso também deixar ele sem fazer nada, né? Não ter autonomia, uma responsabilidade, vamos colocar dessa maneira. Eu achei bem interessante, né? Uma família fez isso para que o idoso não perdesse a capacidade dele mesmo fazer alguma coisa, né? De pagar alguma conta, de comprar algo, né? A gente compara muito na geriatria, quando a gente vai falar que cada um tem que procurar sua especialidade, a gente compara muito com a criança, né? Que criança é pediatra e idoso geriatra. E aí a gente olha para a criança, muitas vezes a gente impõe vontades para ela. Você vai vestir essa roupa, você tem que ir para tal canto. Porque a gente escutou durante uma vida toda que a criança ela não tem querer. Que a criança não pode, que quem tem que mandar é os pais. Isso. Eu sei que pode gerar um conflito, mas assim, o que a gente tem que muitas vezes é perguntar à criança o que ela quer. Por que ela, às vezes ela tá estressada? Por que ela tá enjoadinha? Isso, o que foi que aconteceu, né? Dar a opção de algumas roupas, perguntar o que ela quer comer. Então a gente precisa começar a perguntar. Do mesmo jeito é o idoso. Então a gente chega nessa outra fase, nesse outro extremo da vida, que a gente precisa, às vezes, vai pegar o dinheiro para comodidade, muitas vezes, mas precisa prestar contas. Seu dinheiro a gente tirou tanto, fez isso e isso. Se eu sugere alguma coisa, posso deixar tanto valor com você para investir ou comprar, para você ter autonomia, tá tudo certo. Pronto, é isso. Tem outros idosos que acabam não tendo restrição ao movimento, que não vai no guarda-roupa escolher a roupa, e vem o filho e diz assim, tenho essas duas opções de roupa, quer escolher qual, quer outra. A gente precisa conversar, a gente precisa muitas vezes sentar para perguntar o que é que o outro tá sentindo. Então, eu tiro da minha casa, muitas vezes os nossos pais ou os nossos avós, eles não querem incomodar, eles não querem preocupar, porque diz assim, meu filho já corre tanto, já tem tanta coisa, então eu não quero falar sobre isso. Então eles guardam doenças, dores, preocupações, angústias. Por isso que a gente é quem tem que estar atento, tem que chegar no final do dia e perguntar como é que tá, como é que foi seu dia, tá precisando de alguma coisa, tá com medo de alguma coisa. A gente precisa fazer perguntas às vezes simples, que parece às vezes ser até besta, mas que faz diferença pro outro. Sem dúvida. E perguntar e parar para ouvir,
porque muitas vezes a gente pergunta, mas não escuta. A gente sai de perto e emenda conversas. Então, eu quero que você olhe, que pense assim, o dia 1º de outubro foi um dia criado, um dia internacional da pessoa idosa, para trazer essa consciência que a gente precisa ter mais empatia, que a gente precisa desenvolver mais programas para essas pessoas serem inclusas, rodas de conversas, trazer pessoas que têm a mesma faixa etária para elas compartilharem, para elas se sentirem vivas, né? E úteis também. Sem dúvida. Olha, boa tarde, parabenizar vocês pela presença da doutora Marília, sua mulher iluminada e abençoada, cuida da minha mãe, né? E para nós é um privilégio ter aqui conosco, né? Com seus 87 anos, só agradecer a Deus e essa pessoa que amo, né? Tá aqui um ouvinte, não colocou o nome, mas tem aqui Luísa Bezerra, né? Que tá mandando um abraço. Tem outro ouvinte aqui, olha, boa tarde, Tony, doutora Marília e todos os ouvintes, não colocou o nome aqui. Olha aqui, um abraço para a doutora Marília, que é a Margarida do bairro do Ipicepe, mandando, né? Tem um ouvinte aqui que tá mandando áudio, né? E eu vou trazer outra, mandou um áudio aqui de 2 minutos e 46, não sei se estava gravando alguma coisa, mas eu vou trazer aqui o áudio de um ouvinte. Vamos lá. Tony, bom dia, meu primo. Tudo jóia? bem? Ô, Tony, começa pela sua tia Coca mesmo. Sua tia Neuza, ela tem 71 anos, mas ela não quer não aceitar que tá envelhecendo não. Ela diz que nunca vai envelhecer, vai ser sempre jovem. Dança, anda por tudo quanto é canto. Ela tem essa idade, meu pai tem 79, vai fazer 80. Mas tão lúcido também, graças a Deus. Mas aí minha áudio aqui, deixa eu trazer. Minha mãe não quer ser velha não, tu sabe, né? Ela tem o espírito sempre de jovem, graças a Deus. Isso é bacana demais, viu? Um abraço aqui pra minha prima, né? É minha prima e ela tá falando aqui da minha tia, né? Tia Neuza é uma sumidade, viu? Tem uma alegria, gosta de futebol, né? E é interessante, é isso que eu tava falando da questão da mentalidade. Muitas vezes o seu corpo está velho, né? Está envelhecendo, que é normal, é um processo natural de quem tá envelhecendo, né, doutora? Mas a questão não é da mente, da mentalidade, né? É uma pessoa que tem uma mentalidade, olha, eu tenho, é aquela história, né? Eu tenho o corpo de uma pessoa de 70 anos, né? Normal, mas a minha mentalidade é de uma pessoa jovem, né? Ou seja, eu penso em coisas, em ser mais proativo, né? Em buscar atividade física, né? Então, isso é importante. Outra coisa que eu queria aproveitar para abordar também, doutora, é essa questão hoje a gente percebe, nós temos uma sociedade envelhecendo, né? São mais pessoas envelhecendo, nascimentos estão diminuindo mais ainda, a questão da natalidade, até pela questão da sociedade que nós temos hoje, né? Que é muito trabalho, as pessoas só pensam mais nisso, né? E a gente tem hoje um mercado de trabalho com mais pessoas, né? Demorando mais para se aposentar, ou seja, então nós vamos ter pessoas de 60, 65 anos de idade ainda nos seus labores, né? Trabalhando, e isso é uma tendência. A doutora tem percebido que as pessoas estão buscando realmente mais qualidade de vida nessa fase, né, da vida, da terceira idade, da maturidade, vamos colocar assim? Tem chegado realmente pessoas, olha, eu não quero passar uma velhice só doendo, tô com dor, hoje tá doendo meu braço, hoje tá doendo minhas costas. Tem mudado muito essa realidade, né? Pelo que a doutora tem percebido, que passa no seu consultório? Tem sim, Tony, tem sim. A tecnologia vem nos ajudando, as redes sociais, então a gente vai vendo exemplos, né? Pessoas que com essa mentalidade, né, de não se limitar a uma idade. Existem as diferenças de você não aceitar a velhice, de você não aceitar o envelhecimento, mas também a questão, tipo assim, eu posso fazer isso, não se limitar pela idade. Sim, eu posso fazer uma caminhada, quem sabe daqui a pouco tá correndo. Eu posso fazer uma musculação, eu posso assistir um futebol, eu posso fazer isso. Então, se manter sempre ativa, porque você não se limita pela sua idade, pela essa condição. Então, isso é muito bom. Isso vai lhe manter sempre alegre, feliz. Seu sistema imunológico também vai se manter sempre bem.
Mas as pessoas começaram a entender que elas precisam começar a se cuidar mais, para que elas possam viver mais. E se manter mais tempo também no mercado de trabalho, porque a aposentadoria vem alguns desafios, né? Vem a ociosidade, entender que muitas vezes o seu padrão de vida não comporta somente com aquele salário. Então, precisa existir um planejamento. Por isso também que a gente vem aqui falar muito sobre isso. Porque é um país, o Brasil é um país que vai se tornar, daqui a 10 anos aproximadamente, vai ter mais idosos do que jovens, né? O índice de natalidade vem diminuindo, as famílias vêm tendo menos filhos, normalmente vem 1 ou 2. E aí a gente precisa começar a entender quem vai estar comigo lá na frente, quem vai me ajudar na velhice, né? Quando eu tiver numa idade mais avançada. Então, por isso que a gente precisa começar a fazer esse planejamento hoje. Sua reserva muscular, reserva financeira, adaptar a sua casa para isso, ver como é que está um banheiro, como é a cama. Eu não quero pensar nisso agora, mas precisa. Então, tudo que é planejado hoje, lá na frente você não é pego de surpresa. E não se limitar à idade. A idade é uma coisa que é pra gente começar a ter respeito, que é pra gente começar a ter um entendimento melhor de como se cuidar, mas isso não pode lhe paralisar, isso não lhe define, isso não é o determinante. Por exemplo, a roupa. Antigamente tinha muito isso, né? Eu não posso usar tal roupa porque eu tenho tal idade. Não é dessa forma. Eu não posso usar um batom, eu tenho 80 anos, eu não posso mais. Como assim? Pode usar batom, pode usar um brinco, pode usar seus acessórios. Pode namorar, né, doutora? Namorar, exatamente. Porque é outro paradigma também, né? Tem essa história, a gente falou sobre isso terça-feira, que muitas vezes os filhos, né, olham assim e acham que não, mãe não tem mais idade de namorar, não. Ou então meu pai não tem mais essa idade para namorar. E existe idade, doutora? Não existe. Para procurar um namoro. Uma filha também esses dias estava me dizendo, doutora, eu tô achando que minha mãe, ela tá querendo voltar a ter relação com meu pai, mas nessa idade não tem mais libidos. Ela tem desejos, sim. Ela tem desejos. Muitas vezes elas têm vergonha de falar, porque no ato sexual, muitas vezes machuca a mulher porque ela tem uma vagina mais ressecada, então ela não foi orientada que ela precisa usar algumas coisas antes. Então a questão da potência sexual do homem, muitas vezes algumas medicações interferem nisso, e aí ele não se sente à vontade de conversar isso e acaba ficando. Então tem a vontade, mas vê algumas limitações fisiológicas do corpo e por tabu não busca melhoria. Então é preciso que a gente fale sobre isso também, porque isso é saúde. Isso na consulta com o geriatra deve ser também. O geriatra deve também ser esse consultor. Sim. No momento dessas dúvidas. E são perguntas que eu faço. Eu pergunto como é que estão se sentindo. Principalmente quando tem seu companheiro, quando tem seu esposo ou sua esposa. A gente pergunta sobre isso porque a primeira coisa que dá vergonha diz que tá tudo bem, mas quando você pergunta pela segunda vez, vem alguns relatos. Então tem como melhorar, sabe? E quando não, a gente encaminha para o gineco, a gente encaminha para o urologista, porque a geriatria é isso, né? Um acompanhamento multidisciplinar, e a gente vai lhe direcionando para os profissionais que vão lhe ajudar naquele momento. A gente só não pode ter vergonha, a gente só não pode guardar determinadas coisas por medo. Muitas vezes fica pensando o que é que o outro vai falar. Então a gente não tem. Eu escutei esses dias também de eu falo muito sobre o Pilates. E aí eles, primeiro que não entendem o que é o Pilates, tem vergonha de ir, porque não sabe como fazer, não sabe qual é a roupa que vai usar. Mas aí eu fico questionando, eu fico perguntando, por que não? Não, é porque eu não sei quem vai ser, quem vai estar lá, não sei se eu vou saber fazer e que roupa usa. Então, muitas vezes, por medo, algumas preocupações bobas que você não pergunta, você deixa de acessar uma coisa assim que vai lhe libertar. Então, a gente precisa falar. A gente precisa falar. Quando a gente conversa, quando a gente tem essa interação, a gente consegue acessar coisas boas. Muito bem. Tem um bocado de gente aqui fazendo perguntas, né? Deixa eu colocar aqui alguns áudios para a gente poder fechar aqui a entrevista, né? Que foi muito boa. Nós não temos o mesmo tempo lá do Falando de Saúde, mas a gente vai otimizando, né, o tempo. Deixa eu trazer um áudio. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Eu sou uma cliente de doutora Marília Costa. Eu sou Maria Lucia da Fazenda Juazeiro. Já passou de tempo de eu ir ontem, eu não fui ainda, mas tem que tirar um dia para eu ir lá. Ela é uma pessoa linda, maravilhosa, é muito popular com os clientes, muito alegre, eu gostei muito do jeito dela. E a irmã dela também veio aqui pro posto de Juazeirinho um dia desses, eu vi ela também, uma pessoa legal.
Ela veio fazer um atendimento no posto de saúde. Pois uma boa tarde, doutora Marília Costa. Tudo de bom para vocês. Não esqueça não, viu? Vou lembrar de você sempre, da sua bondade. Muito bem, tá aí, né? Mais uma pessoa que, né, faz esse acompanhamento. E tá em falta, viu? Vá, viu? Passe lá para bater um papo. É impressionante como tem transformação, por isso que eles não esquecem. Isso é bacana demais, né? Isso é muito bom. Doutora, eu queria lhe agradecer demais, né, por ter vindo, né, tirado esse tempinho, né, na correria. A gente sabe como é a vida de médico, né? A doutora também é médica intensivista, né? Então, trabalha em leitos de UTI, então não é vida fácil, viu? É correria. Mas lhe agradecer demais, né, por ter vindo para passar orientações. Pedir desculpas aos ouvintes aqui, não vai dar tempo, né, da gente trazer aqui outros áudios, né? Mas vai ficar a entrevista gravada, né? Caso alguém queira assistir novamente ou então mandar para alguém, né? Fica à vontade, tá lá, vai estar disponível no canal no YouTube. Mas muito obrigado. E pra gente fechar, qual seria então essa dica, né? Para o idoso que ainda não vou buscar ajuda, tá sentindo dor, mas não quer fazer uma caminhada, mas, né, tá daquele jeito, né? Tá para baixo. Qual seria então a dica final da doutora Marília Costa para essas pessoas que estão entrando agora na melhor idade ou então já estão, né? O que passar para elas de orientação final, né? Pra gente então ilustrar essa semana do idoso. Vivam. Nós não fomos criados para viver sozinho nem viver parado. Nosso corpo precisa estar em movimento. A gente precisa estar sempre com coisas, algo que nos motive. Sonhem, busquem algo que lhe façam ter prazer de levantar da cama de manhã, que tenham vontade de se exercitar. Se tem limitações, busquem entender o que é que pode melhorar. Não se limitem, sabe? Você tá vivo, então você tem que viver. Use esse tempo agora ao seu favor. Como assim? Coisas que a gente não tinha tempo para fazer antes porque trabalhava, agora você tem. Então, você não está incomodando, você não está atrapalhando. O seu filho, ele vai ter tempo sim para você. Muitas vezes é a gente que coloca essas dificuldades, essas barreiras por várias mentiras que vem à nossa mente. Eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Então, repreenda esse tipo de pensamento e alimente pensamentos bons. Então, vivam um dia de cada vez. Basta o dia de hoje. Dessa forma, com toda certeza, você vai alcançar a sua plenitude hoje, porque é o único dia que nós temos. Exatamente. Doutora, um abraço, obrigado, viu, pela parceria. Acabei de receber aqui as novas dicas, viu? Já está aqui, daqui a pouco vou mostrar para a doutora, tem novas dicas que vão estar passando na programação aqui da Rádio Cultura, dicas valiosas, gravadas aqui pela doutora Marília Costa, né? Que a gente estava produzindo, ficaram prontas agora há pouco.